vai nos acompanhar, vai nos direcionar nesse tempo de reflexão da palavra. Quem não conhece o Rodrigo, Rodrigo é meu filho na fé, né? E já faz quanto tempo? 21 anos. 21 que eu estou aqui, é verdade. 21 anos. Não, 22 que eu estou aqui, é verdade. 21 anos. Peguei esse cara lá na escolinha de futebol e achava que jogava, né? Falou que jogava, mas não sei. E Rodrigo é um homem de Deus. Rodrigo tem autoridade para falar o que ele vai falar. Nós vamos orar, porque eu tenho certeza que ele será um canal de Deus para as nossas vidas. Amém? Estenda a sua mão. Vamos orar. Pai querido, bondoso Deus, nós estamos abertos à Tua Palavra transforma, a Tua Palavra traz vida. E nós queremos aqui nesse tempo, como um só coração, estarmos abertos ao Senhor e que Teu Santo Espírito promova cura em nossas almas, em nossas mentes, em nossas emoções, que o Teu Espírito venha fazer aquilo que nenhum homem consegue fazer, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Por isso nós abençoamos o Rodrigo como instrumento dessa noite e declaramos que a Tua vontade será feita em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu sou da época que o Sérgio tinha cabelo preto ainda. Isso faz tempo, tá? Faz tempo. Mas estamos aí, né? Aceitando os desafios. Não é fácil estar aqui. Só eu sei o que eu passei para estar aqui. E é muito bom. É muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês daquilo que Deus fez em mim, de um processo de transformação, de um processo de transição. São 21 anos de caminhada. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens nessa pegada, né? Faz bastante tempo que eu fiz o encontro e é muito bom. E o importante, o necessário é preservar isso. Preservar. Essa chama não pode se apagar. É claro que durante a vida a gente tem algumas situações que a gente passa, né? Várias situações. Eu posso dizer para vocês que nesses 21 anos eu cria que seria uma caminhada tranquila. Afinal de contas, eu estou com Jesus. É só vitória, é só alegria, é só bênção. Mas nem sempre é assim. A vida ela acontece. E a vida tem os seus desafios. A vida tem situações, dias maus, dias difíceis. E muitas pessoas creem num evangelho falso, que é o evangelho somente da bênção, que é o evangelho somente da vitória. Mas nós, em muitos momentos da nossa caminhada, a gente passa por situações difíceis. E eu quero dizer para vocês que para eu chegar aqui, não foi da forma com que eu imaginava que seria. Eu tinha uma promessa e tenho uma promessa na minha vida. Assim como nós vimos no culto passado, você tem uma promessa de Deus na sua vida, amém? Você crê nisso? Creia que Deus tem um propósito. Deus tem algo para você. Mas só vive o propósito quem passa pelo processo. E esse processo, muitas vezes, ele é um pouco doloroso. Mas faz parte dessa caminhada. Então você tem que crer que entre o plantio e a colheita existe um tempo. Porque muitas vezes a gente quer plantar e colher no mesmo dia, na mesma hora. A gente quer para hoje. Mas entre o plantio e a colheita, existe toda uma preparação, existe todo um tempo. E esse tempo que nós muitas vezes temos dificuldade de entender e de passar. E nessa caminhada eu vi muitas pessoas ficando pelo caminho. Porque às vezes as coisas não aconteciam da forma que eles imaginavam. E ali eles ficavam pelo caminho. Por isso a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de perseverança. De perseverança. E é por isso que eu digo para os jovens e digo para vocês, persevere. Em todo tempo, persevere. Porque eu creio que Deus vai fazer algo tremendo ainda nas nossas vidas. Tem muito mais para acontecer. Tem muito mais para viver. Mas nós precisamos perseverar. Amém? Eu quero compartilhar com vocês a palavra que está lá em Mateus, a partir do Mateus 26, a partir do versículo 36. Então ele conta uma história de Jesus. Logo após ele fazer a ceia com seus discípulos, ele já sabia aquilo que viria a acontecer com ele, que alguém iria traí-lo e que ele iria passar por um processo doloroso
Ele já tinha alertado os discípulos e os discípulos falaram, não, estaremos contigo até o fim. Não, a gente vai permanecer, a gente vai perseverar. E aí, de repente, Jesus está lá no Getsemane e eu quero compartilhar com vocês. Então, ele fala assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Repita comigo, entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Pode segurar aí. Então aqui a gente vê um processo onde Jesus tinha um propósito para ele viver. Mas ali Jesus demonstra a sua humanidade. Ou seja, Jesus estava triste, estava angustiado, estava com medo. E ele falou que era uma tristeza mortal. Pensa, Jesus passando por isso. Quanto mais eu e você. E existe essa questão do propósito. Então Jesus, quando ele foi batizado, logo em seguida ele foi levado para onde? Para o deserto. Depois ele estava passando por isso ali. Então entenda, aquilo que eu falei no começo, que entre o começo e o fim, existe esse meio. E que muitas vezes acontecem coisas que a gente não imagina. E o próprio Jesus estava ali angustiado. Eu começo a lembrar da história de alguns homens de Deus. Se você parar para pensar, Davi tinha um propósito e um chamado para reinar. Mas primeiro ele foi pastor de ovelhas, enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou Golias, foi perseguido, até que se cumprisse, meu amigo, foi longa essa jornada. Ou se a gente pegar José, que tinha um sonho e seria um governante, mas de repente era um presidiário. Agora você imagina José dentro da prisão, pensando, meu Deus, cadê a promessa? Em vez de ser um governante, eu sou um presidiário. Mas mesmo assim, sendo um presidiário, ele foi o melhor. Então existe um processo de preparação. E Jesus estava aqui passando por esse processo de preparação. E às vezes nós nos enganamos, achando que a caminhada será fácil. E existe na Bíblia também falando sobre aquela questão da tempestade, né? E quando vem a tempestade, a casa dá aquela balançada e ali a gente vê onde é que está a nossa estrutura. E eu tive um tempo atrás, acho que foi 1 ano, 2 anos atrás, teve uma tempestade em Blumenau e a minha casa foi destelhada. E aí Deus falou muito comigo sobre isso. Porque só quando aconteceu essa tempestade, depois que ela passou, a gente vê o estrago, né? E aí minha casa destelhou. O que eu tive que fazer? Arrumar e também preparar ela para que se viesse uma próxima, a estrutura estaria pronta. Então eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Muitas pessoas têm medo de passar por tempestades na vida. Mas entenda uma coisa, a tempestade não é algo ruim. A tempestade, ela vem para revelar aonde está o seu fundamento. Porque quando você passa pela tempestade, você vê aonde você está fundamentado. Então, por isso é necessário que a gente passe por essas tempestades. É necessário que a gente passe por algumas situações. E elas servem para o nosso crescimento. E a forma com que a gente lida com as situações da vida, vou dar outros exemplos para vocês. Por exemplo, Elias foi lá diante dos profetas de Baal e montou lá, fez aquele desafio, botou lá a oferta e Deus foi lá e veio com fogo, mandou jogar água. O homem estava virado num giraia. Pode botar água aí, pode fazer não sei o quê. E Deus foi lá e meteu-lhe fogo naquilo lá e o homem saiu grandão. E matou os profetas e o homem estava do jeito que queria. De repente, logo em seguida, Jezabel manda um recado para ele. Ó, negócio é o seguinte, eu vou mandar te matar. O homem já cambaleou. De repente, aquele mesmo homem que orou e viu um milagre sobrenatural acontecendo, estava lá orando, pedindo para Deus matar ele. Para Deus, me mata, porque... E foi para onde? Foi para uma caverna. Olha só. Por isso que eu digo, a nossa vida, muitas vezes você vive algo tremendo num dia.
e de repente acontece algo no outro e você já estremece. Porque nós somos feitos de alma, corpo e espírito. As nossas emoções, elas variam. Eu sempre gosto de falar da história de um pastor, que ele fala que ele foi de manhã fazer um velório, e estava lá o pessoal da igreja, e chorando, era o irmão da igreja e tal. E à noite ele foi fazer um casamento, e estavam os mesmos irmãos, dançando, festejando, rindo. Isso num dia. Então nós somos assim. Ora a gente está triste, daqui a pouco já está feliz, daqui a pouco já está assim, porque as nossas emoções, elas são movidas dentro de nós de acordo com a situação que a gente está vivendo. E ali eu vejo Elias dessa forma, sabe? De repente, dentro da caverna, escondido, pedindo para Deus levar ele, e há pouco tempo atrás estava vivendo algo sobrenatural. Mesmo assim, Deus foi lá dentro da caverna e falou, vamos sair daí. E muitas pessoas se veem dentro de uma caverna. Muitas pessoas se veem ou declaram que estão no fundo do poço. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus vai te visitar hoje. Lá na caverna. Porque hoje Ele vai te tirar de lá. E eu estou dizendo isso, eu estou declarando sobre a tua vida. Que hoje você sai da caverna. Outro caso, Josué e Caleb foram enviados para ver a terra prometida. Vão lá espiar, foram eles e mais outros. E de repente o relatório que vinha da grande maioria era, não vai dar. Tem gigante. Aí o povo já chorou em voz alta, e o povo já ficou abalado, e de repente já falaram, porque eles vão matar nós, a gente vai ser que nem gafanhoto, eles vão devorar. E os dois falaram, não, a terra é boa. Tem um gigantinho lá, mas nós vamos dar um jeito, nós vamos contra eles. Como você vê as situações da tua vida? A tendência nossa é olhar o lado ruim. A tendência nossa é olhar a dificuldade. Mas creia e olhe para a promessa, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Creia em quem está com você. Porque Jesus não falou que seria fácil. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E saiba que existe algo que habita em você, que é a presença do próprio Deus. Então ele não falou que seria fácil, mas ele falou que teria um consolador, que teria alguém que vai à tua frente, que coloca os teus inimigos debaixo dos teus pés, que te dá a direção e que te dá a vitória. Essa é a vida que você precisa ter de mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor não significa que eu não vou passar por batalhas. Não significa. Porque o mais que vencedor, ele precisa enfrentar as batalhas para vencê-las. Mas saiba que tem alguém que está com você. Essa é a diferença. Saber que no meio da situação, no meio da tribulação, Ele está comigo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje a gente vive dias em que nós vivemos muito ansiosos, que nós vivemos muitos... Hoje existe Bom, nós já estamos agora em outubro, né? Acabamos de passar por setembro. E existe uma campanha do Setembro Amarelo. Quem que já ouviu falar? O que é a campanha Setembro Amarelo? Prevenção ao suicídio. Por que existe essa campanha? Porque os números de suicídio, de depressão, de ansiedade estão crescendo assustadoramente. E nós precisamos tocar nesses assuntos como igreja, porque nós somos uma esperança para muitas pessoas. E também, muitas pessoas dentro da igreja sofrem muito com a depressão, com a ansiedade, e muitas delas às vezes têm vontade de tirar sua própria vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, para tocar nesse assunto, para querer trazer sobre você o entendimento de algumas coisas, de esclarecer para você algumas coisas, para que a gente possa vencer. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, 19 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. No mundo, 350 milhões de pessoas sofrem de depressão. A cada 5 partos, uma mulher, a cada 5, uma tem depressão pós-parto. E pasmem, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Enquanto nós estamos falando aqui,
Muitos se perderam. Talvez você já passou por alguma situação na sua família, talvez você conheça, porque essas pessoas não está estampada na testa delas, vou fazer. Mas muitas fazem. Ou muitos de vocês talvez já pensaram, ou muitos de vocês já tentaram. Isso é algo muito sério, gente. É algo muito real. É algo que acontece, está no nosso meio, e que nós precisamos aprender a nos blindar. Nós precisamos aprender a nos tratar, a cuidar, e sermos instrumentos de Deus para trazer transformação. Porque muitas vezes isso é motivo de vergonha para muitas pessoas. Porque tem medo de ser julgada como fraca, como falta de Deus. Isso é algo físico, mas que se revela no espiritual. Então, aquilo que é emocional também vem para o nosso físico. Por isso que é preciso fazer um tratamento. Por isso que é preciso ter cuidado. Por isso que é preciso preservar os teus sentimentos e a tua alma para que você possa vencer. E existe até tratamento medicamentoso. Porque às vezes as pessoas têm um preconceito em relação a isso, né? E aí, tratar uma gastrite, beleza. Tratar uma hipertensão, tá tudo certo. E tratar uma depressão, aí é pecado. Aí é falta de Deus. Saiba que existe na nossa... A Giana está aí, né? Me corrige se eu estiver errado. Nós temos no nosso cérebro neurotransmissores. Noradrenalina, serotonina, dopamina. Esses neurotransmissores são responsáveis pelo humor, pelo sentimento de alegria, de felicidade, de disposição. E muitas vezes, quando a pessoa passa por um período traumático, esses neurotransmissores eles entram em desequilíbrio. E o medicamento vai ajudar a pessoa a regular isso, porque é algo físico. É algo físico. Não há problema. É claro que, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando então, vamos tomar remédio, porque tal. Não. Mas também não tenha vergonha se você precisar fazer um tratamento. Porque o medicamento ele vai ajudar você a tratar o sintoma. Mas nós precisamos tratar a causa. E essa causa precisa ser tratada em Deus. Porque muitas vezes a causa é uma falta de perdão, é uma amargura, é um ressentimento, é um trauma, é uma situação que você passou e que aquilo gera um gatilho e desperta em você esses sentimentos. Esses sentimentos. Então, por isso que nós precisamos aprender que estar ansioso é algo natural. A ansiedade é algo natural do ser humano. Eu vou dizer para vocês. Enquanto estava tocando louvor, enquanto estava todo mundo falando, eu estava lá, meu Deus, as pernas bamba. Eu estava ansioso, e estou ansioso ainda. Não é algo natural estar aqui. Nossa, eu estou tranquilaço, eu estou aqui, só eu sei. Mas é normal, vai passar, vai acabar. Vou para minha casa, está tudo certo. Passou. Agora, o problema é quando a ansiedade, ela se torna algo constante. Ela nos limita, ela nos trava, ela nos condiciona. Aí já começa a mudar o cenário. Então entenda que é natural. Por que eu usei o exemplo de Jesus? O próprio Cristo teve medo, pensou que ia morrer. Pensa, Jesus falou, não, parece que eu vou morrer. Eu estou triste, eu estou angustiado. O próprio Cristo, que é a nossa referência, que é perfeito, teve angústia, teve medo. Isso é normal, gente. Agora o problema, como eu falei, é nós estarmos condicionados. Isso gera em nós alguns sintomas. Por exemplo, tremores, falta de ar, dor no peito, transtorno alimentar. Então tem muitas pessoas que ou não têm vontade de comer, ou comem demais. Né? Eu sou assim, se eu estou triste, eu preciso comer para dar uma aliviada. Se eu estou feliz, eu preciso comer para comemorar. Então, no final das contas, tudo acaba em comida. Aí a gente acaba descontando algumas coisas, né? Então, muitas pessoas, elas descontam a sua ansiedade em alguma coisa. Aí acaba, às vezes, sudorese, né? A pessoa soa, a pessoa fica irritada, a tontura, dor muscular. Tudo isso são efeitos físicos daquilo que está lá dentro nas nossas emoções. Então, às vezes, você passa por algumas situações físicas,
mas a causa delas é emocional. E a depressão, que é algo muito comum hoje em dia, causa na pessoa tristeza, angústia. A pessoa tinha aquilo que era natural, que ela gostava de fazer, algo que era prazeroso, de repente para ela já não é mais. Ela perde o prazer, ela perde o gosto pela vida, e aquilo vai se agravando cada vez mais, até que a pessoa pensa que a vida dela já não tem mais sentido, já não tem mais valor, ela já não serve mais para nada. E muitas dessas pessoas acabam tirando a própria vida, porque para elas seria um favor fazer isso. Então hoje a gente vive em tempos onde, como eu falei antes, né, a gente já está em outubro, o tempo parece que passa voando. Quando a gente olha os nossos dias, estamos no final do ano. Daqui a pouco vocês já vão ver decoração de Natal. Aí a gente pensa, meu Deus. E por incrível que pareça, a nossa vida foi ficando mais fácil, teoricamente falando, no sentido de hoje a informação ela é muito mais fácil. Antigamente você precisava falar com alguém, você tinha que pegar a bicicleta, ia até na casa da pessoa, e às vezes chegar lá a pessoa nem estava. Aí tu volta, tudo de novo. Hoje, se a gente manda mensagem para alguém, a gente já tem a resposta pronta. Ou se a pessoa não responder em 1 minuto, a gente já está, mas está online, não me responde, como é que é esse negócio, não sei o quê. Principalmente o marido, né? Se o marido está lá, está online e não responde. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que demora essa para responder? Né? É assim, a gente está cada vez mais ansioso, a gente está cada vez mais, né? O tempo está ficando cada vez mais escasso. Eu começo a lembrar da minha infância, do meu tempo, né, de infância, lá nos anos 90. Então a gente vivia um tempo que era isso que eu estava falando para vocês. Vamos jogar uma bola. Né? Ia para o colégio de manhã, aí meio-dia, né, almoçava, via um Power Rangers, e aí depois pegava a Zika e saía para convidar. Ia lá na casa do Ramon. Ô Ramon, vamos jogar bola? Vamos. Aí lá vem o Ramon, pega a Zika e vamos nós dois. Ou na casa do Juan. Ô Juan, vamos jogar bola? Vamos. Aí vai na casa do Alexandre. Ô, Alexandre, não, o Alexandre está na casa da avó dele. Meu Deus, já perdi a viagem. Já ia. Aí jogava bola, brincava de pegar, brincava de esconder, jogava taco, brincava de bater bafo. Sabe o que é bater bafo, não? A gente pegava chiclete e colecionava as figurinhas. Aí colecionava figurinha, comprava chiclete, ficava com uma baga de um chiclete na boca, assim, mastigava aquilo, e depois a gente pegava as figurinhas e apostava. Então pegava lá e... Agora vocês lembraram, né? Aí dava aquela cuspidinha para colar bem aqui a figurinha e... Pum. Como é que tu falou bater bafo? Boa. Era mais ou menos assim. E pai, e virava, pegava as figurinhas, aquilo, aí já dava briga. Aí nós brigávamos. Aí nós fazíamos as pazes. Aí nós subíamos em pé de árvore. E nós fazia isso, fazia aquilo. No final, ainda ia no mercado, comprava uma coca de 2 litros, que era R$ 1,49 a coca 2 litros. Sentava no meio-fio e dali conversar. Isso era 6 horas ainda. Nós fazia tudo isso, era 6 horas. E hoje em dia... Ô Dudu, prepara lá. E hoje em dia, isso aqui, ó. Isso aqui é o kit sobrevivência dos anos 90. Então, na nossa época, cara, nós ralava o joelho, nós se quebrava todo. E assim, ó, isso aqui era o kit sobrevivência. O nosso remédio era esse aqui, ó. Tomava o biotônico Fontoura, porque nós não queria comer. Mas o que eles não falaram para nós é que é o seguinte, o biotônico ele começa a fazer efeito depois de 20 anos. E depois que faz o efeito não passa mais. Aí agora a gente não consegue mais parar de comer. Antes não queria comer, agora não consegue mais parar. E aí esse era o detalhe. Agora nós estamos aí desse jeito, lutando para parar de comer. Porque o biotônico fez efeito. Então na nossa época era isso aqui. Aí nós ralávamos o joelho, mertiolate. Só que agora é o seguinte, o mertiolate na época era mertiolate raiz, ele ardia. Aquilo era pegar fogo. Tu ralava o joelho, passava o mertiolate. Não, mãe, não, não, mãe, não. E passava, tu até esquecia da dor, porque o mertiolate doía mais do que a própria queda, né? Então tu saia com o joelho pegando fogo e a mãe soprava. E aqui está o remédio. Esse aqui é universal. Aí a mãe passava a minâncora. Só que a minâncora, ela servia para curar frieira, ela servia para queimado, ela servia para secar a espinha, para tirar a catinga de sovaco, para
Rapaz, a minâncora, um dia eu cheguei para a mãe assim, mãe, tô com dor no estômago. Aí lá vem a mãe com a minâncora. Eu pensei, mãe, mas come um pouquinho que alguma coisa vai ajudar. Aí eu, enfim, a minâncora era isso aqui, estava tudo resolvido. Na nossa época, isso aqui era o... fechava. Esse trio aqui resolvia qualquer parada. Porém, se isso aqui não resolvesse, aí, meus amigos, aí vinha o apelo, aí vinha o chefão, aí vinha o mais temido. Manda, Dudu, a benzetacil. Meu Deus, isso aqui, quem já tomou benzetacil aí? Rapaz, isso era a injeção do cão. Isso aqui, ó, vou fazer um negócio para vocês. Tu saía, a hora que aquele líquido entrava, aquilo é um negócio que não tem explicação. Eu lembro que uma vez eu entrei porque eu tomei, porque eu estava com alguma amidalite. E eu saí manco. Tu saía, tentava com a amidalite e saía aqui, ó. Eu pensei, meu Deus, o problema era aqui, foi para a perna. E aí ou seja, tu saía pior do que tu entrava. Né? Mas você era curado. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Nós vivíamos tempos onde a minha mãe falava, né? Tem que piorar para melhorar. Quando ela passava o... E outra, né? Isso aqui servia como ameaça também. Porque assim, ó, se tu não tomasse remédio, se tu não tomar, tu vai lá tomar uma benzetacil. Meu, aí tu tomava qualquer remédio, que não tinha, né, coisa pior do que isso aqui. Então, se tu não obedecesse, se tu não quisesse tomar um remédio, qualquer coisa, tu vai lá tomar uma benzetacil. E aí tu obedecia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a dor disso aqui fazia a gente esquecer o que a gente tinha passado. E muitas vezes ela falava, para curar tem que arder. E muitas vezes o processo de cura de Deus na nossa vida, ele arde, mas ele cura. E hoje, nós olhamos para isso aqui e começam a vir as lembranças, né? E hoje em dia é tão mais fácil. A gente vivia um tempo onde as dores, elas eram mais suportáveis. Tanto que hoje, se a gente for num lugar e de repente está muito calor, ar-condicionado. Está muito frio, desliga o ar-condicionado. A gente já não quer mais muito passar sofrimento. Hoje a gente já não quer mais passar, porque a gente não precisa. Não precisa mais ir até lá. Tu manda mensagem, então ficou tudo muito mais fácil. Isso tem um lado muito bom, mas também é ruim, porque a gente se tornou muito mais acomodado, muito mais suscetível a dores, muito mais sensível emocionalmente, principalmente essa nova geração. Então não quero dizer assim que uma geração é melhor do que a outra, não. São gerações diferentes. Mas hoje, um jovem muitas vezes acaba um relacionamento, ele já quer cortar os pulsos, porque parece que o mundo dele acabou. Muitas vezes ele já não tem mais sentido para viver. Ou nós mesmos que vivemos essa fase, hoje a gente já se acostuma com alguma coisa mais fácil. Se passar alguma dificuldade, a gente já reclama, a gente já se entristece, a gente já fica desanimado. Então, o mundo, ele trouxe facilidades para nós. Isso é muito bom. Tanto que essa geração ela é muito mais esperta, muito mais conectada. Tu dá um celular na mão de uma criança de 2 anos, ela vai lá e tal. Eu com 2 anos comia terra. Então isso aí, cara, hoje em dia é muito mais fácil. Tá entendendo? Mas essa facilidade trouxe para nós pouca resiliência, pouca resistência. Por isso nós precisamos entender o que a gente está passando. Principalmente quando a gente fala em rede social. Isso aqui é uma baita de uma ferramenta. Maravilhoso. Mudou a nossa história. Porém, quando a gente vive em função disso aqui, quando a gente começa a navegar na rede social, a gente começa a ver um mundo de fantasias. Porque lá é tudo muito lindo. Lá é tudo maravilhoso. Lá está todo mundo bem. E aí você começa a olhar e você começa a trazer uma comparação. Poxa, parece que está todo mundo bem, menos eu. Meu, parece que está todo mundo feliz, mas eu não estou feliz. Mas ninguém sabe o que estava por trás daquela foto, né? Às vezes está lá um casal, viajou. Aí tu olha, aí o marido olha para a mulher, né? A gente não viaja, a gente não faz nada. Olha lá o fulano, às vezes os dois se mataram, brigando até lá, mas tiraram uma foto bonita. E tu olha assim, nossa, o casamento do outro tá uma beleza, mas o meu tá uma porcaria. Sabe?
Então, assim, na rede social todo mundo posta um prato de comida bonito. Ninguém posta lá arroz com ovo. Eles postam um filé mignon. Então, às vezes, a gente começa a fazer esse tipo de comparação. E a gente olha para a nossa vida e pensa que a nossa vida está ruim. Que Deus esqueceu de mim. E a gente começa a entrar em umas crises. Então, por isso que a gente tem que buscar. Agora eu quero voltar ali para Mateus 26, né? E dar continuidade ali na angústia de Jesus. E aí continua assim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então aqui existe alguns pontos que eu quero trazer para vocês dessa passagem que me chamou muita atenção. Primeiro, Jesus compartilhou o seu sofrimento. Ou seja, ele tinha 12 discípulos. Ele levou quantos? 3. Os mais chegados. Pedro, Tiago e João. Jesus levou eles e falou, se fosse eu no lugar de Jesus, né? Ó, rapazes, o negócio é o seguinte, a coisa está feia pro meu lado, eu tô mal, eu tô triste, ora comigo aí, ora por mim, porque tá feio o negócio. E agora você para pensar. Jesus poderia pensar assim, poxa, mas se eu falar isso para eles, eles vão deixar de crer em mim. Porque, poxa, eu sou o Salvador, eles viram milagres acontecendo, ou eles poderiam pensar, né? Poxa, mas Jesus não curou um, curou outro, fez milagre, transformou água em vinho, fez de tudo, e pô, o cara tá desanimado, tá triste, tá com medo. Como é que é esse negócio aí? Então, entenda uma coisa, que nós precisamos confessar. Nós precisamos ter pessoas para que a gente possa abrir o nosso coração. A própria palavra de Deus fala que a gente confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, nós seremos curados. Então entenda que a comunhão, ela traz cura sobre as nossas vidas. Então se você se sente angustiado, se você se sente triste, você precisa confessar. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa procurar ajuda. Esse é um ponto muito importante. E outro alerta que eu quero trazer para você aqui é que muitos líderes ou mobilizadores, como vocês queiram chamar, estão esgotados porque carregam um fardo de perfeição. Ou seja, essas pessoas, elas precisam trazer para nós, para vocês, elas precisam tentar carregar uma imagem de perfeitos, de super espirituais, porque nós muitas vezes depositamos isso nessas pessoas. E aí a pessoa está lá. E não, entenda que um líder, ele também é um humano. Ele também tem sentimentos. Ele também tem problemas. E muitas vezes eles estão sobrecarregados e desistem do seu ministério. Porque as pessoas colocam sobre elas um fardo. Porque, como é que eu vou estar debaixo da liderança de alguém que passa por tal situação? Não, como é que pode desanimar? E nós não carregamos os fardos uns dos outros. Nós não servimos de ajuda um para o outro. Nós julgamos muitas vezes as pessoas e as pessoas não abrem o seu coração porque pensam que a pessoa vai falar. Ou muitas vezes falam, mas tu tem que orar. A pessoa não tem nem força para falar. Mas isso aí é falta de Deus. Tu tem que ler mais a Bíblia. Isso é frescura? Quantas pessoas ouvem isso? Isso é falta de uma louça para lavar? Isso impede que as pessoas abram o seu coração. Isso impede que as pessoas procurem ajuda, por medo
de serem julgadas. E aí aquela pessoa foi buscar um tratamento, vai no médico, médico receita lá um ansiolítico, que seja. A pessoa vai na farmácia. Tomara que não esteja ninguém me vendo. Pega lá o remedinho, bota no... e sai, ó, para ninguém ver. Que é uma vergonha. Porque olha onde já se viu, o que vão pensar de mim? Está tomando isso aqui? Existem alguns mitos, alguns tabus que a gente tem que quebrar isso no nosso meio. Precisa procurar realmente um psicólogo para entender. A gente precisa ter um autoconhecimento. A gente precisa entender as nossas emoções, os nossos sentimentos e realmente procurar ajuda. Porque se a gente ficar guardando isso, a gente não bota para fora. Não é curado, não é tratado. E é muito importante você entender que você precisa de ajuda. Nós precisamos reconhecer e buscar. Outro ponto de Jesus aqui. Jesus foi orar. Ele foi para a presença de Deus. O nosso tempo com Deus, Ele nos fortalece. Ele nos ajuda a suportar. E um detalhe importante. Jesus orou aqui por 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tipo, eu não estou querendo passar por isso. Eu não quero esse sofrimento. Mas eu sei que existe um propósito. Deus respondeu? Vocês viram alguma resposta de Deus aqui? Muitas vezes, nós entramos em crise com Deus, porque nós não temos as nossas orações respondidas. Ou nós não temos a resposta que a gente quer. Mas Deus não tinha como responder isso, porque existia um propósito maior. Jesus sabia que existia um propósito maior. Só que Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não entre em crise com Deus, porque as coisas não acontecem no teu tempo, do teu jeito, do teu modo. Lá na frente, você vai entender. E o fato de eu estar aqui hoje, gente, hoje eu tem muita coisa que eu não queria ter passado. Tem muita coisa que eu não queria ter vivido. Tem muita coisa que eu enfrentei, mas para eu estar aqui hoje, valeu a pena perseverar. E Deus não respondeu muita oração que eu fiz. Deus não fez muita coisa da forma como eu imaginava. Mas o meu amor por Deus não está condicionado a Ele fazer o que eu quero. O nosso amor por Ele é condicional. Eu amo a Deus na medida que eu recebo de volta. Mas o amor dele sobre nós é incondicional. Porque Ele te ama independente da resposta que você dá a Ele. Porque se você parar para pensar, se Deus te amar na medida daquilo que você faz, aí a coisa fica feia para o nosso lado. Então, glórias a Deus, que o amor dele sobre nós é incondicional. Outro ponto, muito importante. Os seus discípulos estavam dormindo. Poxa, Jesus chamou os 3 brother. Galera, vamos lá comigo que a coisa está feia. Vamos orar por mim? Vamos lá. Aí Jesus vai lá, ora, quando volta, os caras estão dormindo. O que eu quero dizer para você com isso? Não espere que as pessoas vão entender a sua dor. Não espere que as pessoas sintam a sua dor. Porque às vezes a gente se decepciona, né? Tu vai lá, tu fala, e a pessoa, pois é, não, tudo bem, vamos estar orando aí, né, e tal. Não espere isso. Mas é importante você falar. E Jesus falou, voltou e pediu novamente. Quando voltou, estavam dormindo de novo. E é muito importante nós entendermos também que nós, aí a gente vê a negligência deles, né? É muito importante a gente entender também que nós precisamos ser bons ouvintes. Aquilo que eu falei lá no começo. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, que quem fala que vai se suicidar, não faz. Mentira. Tem 30 vezes mais chance de cometer. E muitas dessas pessoas, até cometerem esse ato, passaram por muitas pessoas. Quantas delas não foram ouvidas? Ou quantas delas julgaram? Ou quantas delas falaram que era frescura? Ou quantas delas falaram, mais uma vez? Não. E aí depois que acontece, não tem mais o que fazer. Nós precisamos, como igreja, ser ouvidos para as pessoas. Talvez você pense assim, mas eu não tenho uma palavra para dar,
eu não tenho algo, não precisa ter palavra para dar. Simplesmente ouça. Simplesmente se coloque à disposição para ajudar. Já é o suficiente. Muitas vezes nós, como igreja, somos negligentes porque a gente não dá ouvidos ao clamor das pessoas, principalmente com os nossos, que daí a gente já conhece. Pai, mãe, irmão. Não vem com essa história para cima de mim de novo. Principalmente com os nossos. Nós precisamos ser ouvidos para essas pessoas. Nós precisamos ser esperança para essas pessoas. Eles precisam nos procurar, porque eles sentem que há uma abertura em nós para ouvi-los. Isso é muito importante. Muito importante. Então nós precisamos ser bons ouvintes. Então, como superar? Talvez você seja uma pessoa que esteja passando por isso. Cuide de você. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Muitas vezes, a própria prática de exercício físico ajuda e muito a aliviar o estresse, a aliviar a ansiedade, a forma com que você se alimenta. Então, isso eu estou falando de questões físicas. Creia nas promessas, creia naquilo que Deus tem para você. É por isso que eu falei para eles aqui, cara, eu vou dizer que quando eu passei por situações adversas, tudo aquilo que eu já experimentei de Deus, lá atrás, me fizeram permanecer. Porque eu pensava, eu não posso trocar isso. Cara, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi, cara, aquilo foi tão real. Eu não estou vivendo isso agora. Não sinto nada, a não ser uma tristeza profunda. Mas, eu sei que há algo melhor. Eu sei aquilo que eu vivi. Eu sei aquilo que eu experimentei. Eu sei que aquilo é real. Então, as tuas experiências com Deus, elas te fortalecem no dia mau. Elas te firmam. E você crer nas promessas de Deus sobre você, te faz permanecer também. Porque se Deus cumpriu, Ele é fiel para prometer, para cumprir. Ele é fiel para fazer sobre a tua vida. Por isso nós precisamos permanecer. Eu quero Salmos 40, do 1 ao 3. E eu já quero finalizar com vocês. E lá fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Creia que o Senhor te tira do poço e te coloca sobre a rocha. O Senhor te tira do poço e te coloca sobre a rocha. Vocês vão achar que eu estou meio doido, mas eu vou fazer uma comparação aqui para vocês. Quanto é que vale isso aqui? Quanto? R$2. E agora quanto é que vale? E agora? R$2? Mas está amassada. Mas foi pisada. Quando a gente recebe um dinheiro assim, a gente fala que é dinheiro do quê? Dinheiro de bêbado, né? Aí você pensa aqui, ó, poxa, ela está aqui na igreja, coitada. E você chamando que ela é dinheiro de bêbado. O que eu quero dizer com isso? Não importa o quanto você foi pisado, não importa o quanto você se sente amassado, o teu valor não muda. O teu valor não muda. Aqui eu tenho uma nota lisinha. Quanto é que vale? R$2. Se eu te der essa lisinha e essa amassada, qual que você prefere? A lisinha. Porque a gente olha a aparência. Mas Deus olha o valor. No mundo, você vale aquilo que você tem. Mas em Deus, você vale aquilo que você é. Entenda que
Não importa o quanto você se sinta amassado. O teu valor para Ele não muda e nunca vai mudar. Sabe qual foi o maior erro do inimigo? Sabe qual foi o maior erro de Satanás? Foi colocar um preço em nós. Jesus falou, quanto? Sangue, eu pago. E hoje você não tem mais preço? Você tem valor. Entenda o teu valor. Entenda que você não é menos. Por mais que você se sinta menos. Mas você não é. Entenda o valor e o amor que Deus tem sobre a tua vida. Quero chamar a galera do louvor. E eu quero reforçar com você. Você pode ficar de pé. Eu quero reforçar com você. Que se você entendeu o amor, o preço, o sacrifício de Jesus sobre você, você é amado, você é precioso, você é obra-prima de Deus. E se você talvez se sente angustiado, menosprezado, se você está se sentindo oprimido, deprimido, se você já passou por situações que te fazem pensar talvez em tentar contra a sua vida, entenda que o amor do Pai está sobre você. E como eu falei antes, você é a esperança de Deus para muitas pessoas ao seu redor. Isso é uma responsabilidade, mas que existe uma autoridade sobre a tua vida. Existe uma unção sobre você que é capaz de libertar os cativos. Existe algo que é muito precioso que está sobre você, que é a presença de Deus. E eu quero declarar sobre você que hoje você sai daquela caverna, porque a caverna também é um ponto de encontro com Deus. E se você se sente assim, que nessa noite você tenha as suas forças renovadas, que nessa noite você entenda o seu valor, que nessa noite, eu quero te pedir agora que você comece a colocar a tua vida diante de Deus. Que você comece a colocar o teu coração diante dele. Que você comece a confessar a ele. E expressar para ele toda a sua dor. Jesus, quando foi para o Pai, ele falou, Pai, eu estou me sentindo assim. Eu estou angustiado. E eu quero te pedir que você procure ajuda. Pessoas que caminhem com você. Pessoas que estão dispostas a te ajudar. O discipulado, ele traz isso. Pessoas que estão dispostas a te ouvir e a caminhar com você mais uma milha. Entenda que o fardo do Pai é leve. O fardo do Pai é leve. E que nessa noite as suas forças sejam renovadas. Que nessa noite a sua alegria seja restaurada. E que nessa noite você se levante do lugar que você está. E você permaneça. E você caminhe. E você conquiste tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus.